até para os outros estarem ouvindo também, é o inverso do que eu sempre falei nas reuniões, né? As pessoas viam os dados e ficavam muito ansiosas para dar ideias, para dar solução. E eu falava, espera mais um pouco, anota aí que para mais para frente a gente vai precisar. E agora é a hora que a gente vai usar essas propostas. Então, a gente se empolga, né? Então, ontem, por exemplo, nós tivemos uma que demorou 2 horas e pouco. Eu acho muito tempo a pessoa ficar sentada na frente do computador, né? Então, para a gente poder fazer uma coisa mais tranquila, assim, eu acho que um pouco menos fica legal. A Amélia pede desculpas, que não está presente hoje, ela está numa atividade externa, ela não vai ter como né, participar da reunião. O vídeo a nossa reunião está sendo gravada, depois a Duda vai disponibilizar, né? Hoje é quinta, amanhã já dá para disponibilizar. Assim que ela me passar, eu faço a edição e já disponibilizo para ela. Eu ia até falar isso, Ricardo, como depois vai estar gravado, a gente consegue trabalhar mais em cima ali com o pessoal para entender esse momento agora aí do diagnóstico. E o que é legal é assim, até para todo mundo saber, né? Nós vamos começar agora, a gente vai discutir alguns dados, mas não vai fechar. Então, se a gente discutir algumas ideias aqui, chegar, sei lá, a hora que a gente for discutir juventude, população, você fala assim, poxa, mas eu tinha uma ideia para dar aqui. Pode, a gente inclui isso depois na redação final. É que a gente tem que ir eliminando etapas. Então, a gente analisa esses dados, faz as propostas, depois entra nos questionários, né, nos inventários, completa com mais propostas para a gente começar a fazer a redação final. Tá bom? Eu tenho uns slides para a gente ir conversando, eu vou passar. A qualquer momento vocês podem me interromper. Se não estiver ouvindo, se eu estiver indo muito rápido, se não entender, não tem problema nenhum, não, tá? Como eu estou sozinho, então hoje está meio complicado. Estou sem auxiliar aqui. Deixa eu achar aqui. Isso. Tá dando para ver aí, pessoal? Então, só fazendo um review, né, para quem não estava na época, faz tempo, isso que a gente conversou, a respeito do Rio Pardo 2050, que é uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico adotada pelo município, né? Contém propostas de curto, médio e longo prazo, que é isso que a gente está começando a elaborar em cima dos dados, dos questionários e das reuniões, né? E com uma visão de futuro definida pela própria sociedade, para a sociedade local aí de Rio Pardo, né? É um plano do Estado, ele é suprapartidário, é um plano de todos. O partido nosso é a cidade, é São José do Rio Pardo, né? E que tenha sempre a garantia de continuidade ao longo dos anos, independente de quem governe, que o plano permaneça, né? Nós temos como diretriz atualizar as possibilidades de oferta de emprego, melhoria de salário e renda, definir estratégias de acolhimento para novos investidores para a cidade, fortalecer a economia local, né? Um mundo novo, onde hoje mais do que nunca, né? Rio Pardo é um lugar mundial. E criar novos protagonismos, novos pactos, né? E agentes sociais. Os grandes desafios, inserir São José do Rio Pardo nos grandes movimentos de mudança que o mundo está vivendo, sem perder a cultura e o modo de ser, né, das pessoas, da cidade como um todo. Aí vocês têm algumas cidades que já fizeram, né, e outros estão fazendo. A nossa base, de onde a gente começou a tirar as ideias para elaborar, é o São Paulo 2040, depois fizemos São João 2050, Mococa, né? E aí nós fomos ampliando, passando para Guaxupé, Tambaú, Rio Pardo, Mojimirim teve que dar uma parada por uns probleminhas que teve lá, retoma agora no começo do ano. Fortaleza 2040 também serviu de bastante estímulo para a gente, nós pegamos, assim, muita amizade com o pessoal e serviu bastante para elaborar, tirar dúvidas e fazer alguns planos muito bacanas com eles, né? Então, nós temos aqui os indicadores, o social, o econômico, os inventários, que são os questionários, e o regional. Vou falar bem rapidinho, porque senão fica muito desgastante, né, para todo mundo aí. Então, objetivo, analisar os dados social e econômico. Quem faz essa primeira análise é o grupo focal, é o grupo que pensa no projeto como um todo, né?
Então, é um conjunto de pessoas da cidade que tenham conhecimento local, experiência, disponibilidade, né, para poder ver esses dados, estudar e fazer propostas, né, e principalmente fazer as propostas. E depois a gente vai validar tudo isso com a população, lá no final, na redação final do 2050. Tudo isso que a gente está fazendo, discutindo, também os inventários, questionários que nós vamos apresentar, primeiro a gente discute com o grupo focal e aí a gente abre isso para a população, para qualquer pessoa poder estar vendo, discutindo, participando dentro desse nosso projeto. Então, não é uma coisa que nós discutimos aqui, fazemos os relatórios e entregamos. Não, isso vai ser compartilhado com todo mundo. Quanto mais gente participar, muito bom, muito melhor, né? Esses são os indicadores que nós utilizamos, indicadores socioeconômicos, né? População, saúde, educação, habitação, mobilidade, emprego e renda, setor público, setores econômicos, agricultura, comércio, indústria, serviço, turismo, que é o ASSIST, né? Cidades vizinhas, cadeias produtivas, cidades irmãs e polos econômicos. Tudo isso daí a gente já viu individualmente no grupo focal, a maioria, de 99% foi no presencial, né? E agora a gente vai fazer um compiladinho. Os nossos indicadores surgiram, se basearam na Agenda 21, surgiu lá em 92 no Rio, né, conhecido como ECO 92. Depois, ela acabou sendo modificada um pouco, com os objetivos aí do desenvolvimento do milênio, com 8 objetivos, 18 metas. Na sequência, vem a Agenda 2030, para desenvolvimento sustentável, que é que muita gente está usando hoje, está muito na moda, né? Com 17 objetivos e 169 metas. Uma vai completando a outra, né? Não é os objetivos que estão lá na primeira, que acaba indo para esses 8 jeitos de mudar o mundo, que estão dentro desses 17 objetivos, mas para nós, pelo menos para o pessoal da minha equipe, o que falta em todas elas, inclusive que eu vou mostrar um pouco à frente aí, que é a ISO, falta alguém para liderar, para coordenar todo esse trabalho. E coordenando em conjunto com a cidade. Então, eu tenho todos os indicadores, eu tenho como fazer, como analisar, como avaliar. Mas se não tiver um pai, alguém para tomar conta disso e trazer a população para participar, acontece o que tem acontecido, né? Um pega um indicador, outro pega outro, analisa da maneira como é mais conveniente e nem sempre fica legal, tá? Então, nós temos 19 indicadores do projeto do município 2050, e esses 19 indicadores se desdobram em 145 análises, né? Os nossos dados, eles são dados retirados de órgãos oficiais, né? São dados secundários, IBGE, Fundação SEAD, Firjan, todos os órgãos oficiais que nós pegamos, inclusive da prefeitura também. Nós recebemos algumas planilhas, alguns dados de pessoas, né? O Pardo teve uma só que eu recebi, mas serve até para a gente ler, olhar como curiosidade, mas infelizmente nós não podemos usar, porque é uma questão de confiar, né? Não sei se aqueles dados estão realmente corretos ou não, então fica difícil. Então tem que ser para um órgão oficial para que a gente possa estar utilizando. Tá bom? Então, para análise do regional, das cidades vizinhas, né? Tem que ser num raio de até 150 quilômetros. Nós analisamos o PIB per capita, com a variação de mais 20 menos 20. É o mesmo procedimento, com exceção da distância, para cidades vizinhas, né? Então, para regional aqui, a gente escolhe até no máximo 5 municípios, com 127 desdobramentos, né? E 15 indicadores. Então, no máximo 5 com 15 indicadores que se desdobram em 127 análises. Cidades irmãs, nós vamos ver isso nessas reuniões mesmo, mas para o final, só para a gente poder ter uma ideia. São cidades que não necessariamente sejam iguais, não são irmãos, gêmeos, né? São cidades em que eu posso aprender algo. São cidades que têm alguma característica que a minha também tem. Então, que eu possa olhar, que eu possa fazer parceria, que eu possa fazer visitas, que eu possa fazer uma união que seja boa para os dois lados. Então, essa é a ideia de cidades irmãs, né? Então, assim, isso pode ser Estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Paris, né, na França, qualquer lugar. Então, independente do lugar.
tem que ter as características, e aí a gente chama isso de cidades irmãs, que vocês vão ser trocadas ideias, vão ser trocadas experiências, e com isso as duas não acabam sendo beneficiadas, né? São os inventários, que eu já falei, que são os questionários, que nós já encerramos, estamos agora fazendo a categorização. São 8 questionários, e nós já começamos a fazer de São José, população e juventude já estão prontos. É uma parte muito interessante, muito legal, dá para a gente conhecer, ver bastante a opinião da população, do jovem, o que eles querem, o receio que eles têm, e acaba desmistificando muita coisa. Muito do que a gente achava que ia ser pedido, que ia ser dito, não foi o oposto. Então, assim, é muito legal quando a gente começar a fazer essas análises aí. E aí a gente entra na reunião de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, Ricardo. Por mim, ok. Eu tenho que voltar aqui, sabe por quê? Eu fico me sentindo igual professor quando está dando aula e fica aquele silêncio, ninguém fala nada, começa a me dar desespero. Fala, eu acho que todo mundo saiu, eu fiquei sozinho aqui. Então tá bom, deixa eu voltar lá É porque quando eu estou passando essa tela eu não vejo, né? Então eu só vejo a minha tela. Então tá, pessoal. Então, assim, daquele material que já foi disponibilizado no grupo, mais completo, inclusive eu mandei um resuminho para a gente poder estar olhando, né? Tem a parte da população, em que nós conversamos das pirâmides etárias, né, de 2000 e 2010. Essa pirâmide etária, o máximo que a gente consegue fazer é uma projeção, porque ela é feita realmente pelo IBGE através dos questionários em que são aplicados no censo. Esse ano essa época a gente já começaria a ter os resultados, mas como ele foi postergado, né, possivelmente ano que vem tem. Pelo menos consta no orçamento da União para ter, então possivelmente a gente vai ter. Então, é legal chamar atenção para quem não se recorda, né, é que a base da pirâmide aqui, onde fica o pessoal mais jovem, ela está afunilando, está reduzindo, né, e a parte superior dela aqui está aumentando, que são o pessoal mais de idade, tá? A população rural também está reduzindo, né? Então, se você pegar de 2000 para 2010, olha, cai de 8.400 para 5.941, é uma redução considerável disso, a gente já discutiu isso também. Inclusive o Neita, ele deu algumas explicações para a gente, né? O saldo migratório de 2000 e 2010, que é o quanto de pessoas que ficam ou que saem da cidade. Então, em 2000, tinha 709 pessoas, vamos dizer assim, chegando em São José. Se eu pegar 2010, eu vou ter um saldo negativo. 179 pessoas deixaram a cidade. Então, assim, é algo que precisa pensar. E aí sempre as pessoas me perguntam, isso nós vamos ver mais para frente, se nesse saldo migratório não estão os estudantes, né? Também, tá? Também. Mas aqui são os estudantes que saem e saem. Né? Não é aquele estudante que sai para estudar e volta no fim da noite, ou que volta no fim de semana. É aquele que sai e vai embora mesmo. Tá? Então, para parte de população, são algumas observações. Né? Uma forte redução na base da pirâmide, um aumento disso de 2000 para 2010, e com certeza a tendência, a projeção que a gente fez para 2020 ia se manter. Essa redução da população rural no município precisa pensar urgente numa política de fixação do homem no campo, né? Um processo de sucessão familiar no agronegócio. Isso o Ulisses até conversou bastante com o pessoal do agro a respeito. E também tomar cuidado aí com o saldo migratório, né? Que é o pessoal que está saindo. Esse pessoal está saindo por quê? Por que não quer ficar na cidade? É por causa de emprego, escola? Então, é uma atenção que a gente tem que ter. Dentro do questionário acho que da juventude, dá para a gente ter uma ideia do porquê que o jovem está querendo bater asa, embora, né? Procurar outros lados aí. Muito bem, pessoal. É o que eu tinha para apresentar aqui para vocês, para a gente poder conversar. Dentro disso que eu apresentei, e até dessas propostas finais aqui, né?
nós saber se algum de vocês tem alguma proposta, alguma recomendação que a gente possa começar a conversar, anotar, para que isso faça parte do nosso do fechamento, né, do relatório final do projeto 2050. Lembrando que aquilo que você falar aqui, depois quiser voltar, quiser acrescentar, pode, não tem problema algum. Nós não vamos fechar isso hoje, nós estamos começando o processo do pessoal fazer as propostas. E aí, pessoal? Bom, eu queria dar uma opinião Opa. Com relação a essa questão da fuga dos mais jovens da população rural, né? Eu acho que não sei se a gente pode considerar um dos grandes motivos, né? É a falta de algum investimento nessas propriedades rurais em tecnologia, por exemplo, né? Geralmente aqui na cidade as propriedades elas têm poucos recursos para telecomunicações, para internet, mesmo com relação à mecanização, enfim, essa questão que envolve tecnologia e o setor agro, né? Então, acho que isso aí seria uma coisa que a gente poderia estar discutindo e tentar encontrar caminhos para segurar esse jovem lá, né? Tá. Outra coisa, pessoal, que é interessante lembrar é o seguinte, né? Quando eu falei que a pirâmide etária ela está afinando, ela está ficando com menos jovens, a gente tem que pensar isso um pouco mais abrangente, né? Se tem menos jovens, vai ter menos pessoas, vai ter uma quantidade menor de pessoas no mercado de trabalho, uma quantidade menor de jovens. Por outro lado, eu vou ter uma população maior de pessoas mais idosas. Essas pessoas precisam entrar no mercado de trabalho, essas pessoas têm que ter um transporte diferenciado, elas têm que ter uma mobilidade diferenciada, um atendimento de saúde diferenciado. Então, é toda uma situação nova que a gente precisa pensar. Isso é em termos de população. E se a gente for pensar nesse mesmo pessoal que está ficando mais idoso, né, e a redução dos mais jovens, economicamente, o que daria para ser explorado? Eu já penso na parte comercial, né? Dá para a gente fazer alguma parte de atendimento ao idoso, novas clínicas de atendimento. Eu tenho um exemplo muito prático disso aqui em Águas da Prata, onde era um hotel, fechado, a gente achou que fosse derrubar, virar, sei lá, qualquer coisa ali. E acabou ficando tipo um hotel clínica para pessoas de mais idade. Então ficou muito bacana, ele é todinho adaptado, é uma clínica, né? Uma clínica de alto luxo. Mas é uma clínica e pelo que eu fiquei sabendo, está indo muito bem. Eu queria completar um pouco do que o Mauro falou, que foi uma coisa que eu vim acompanhando no projeto, até vocês me corrijam aí. Eu senti que a parte da agricultura, ela fica muito informal em questão de números, né? Eu lembro uma vez que a gente estava lá na Unip, e até acho que foi a Amélia que perguntou na hora, falou, por que a Unip não tem nenhum curso voltado, né, para da agricultura, do agronegócio? E na hora, assim, a gente percebeu que eles vão atrás de números, né? De se vai ter a formação, tudo, e a gente acabou vendo que no projeto aqui com os questionários, tudo tem uma força muito grande, principalmente de amigos, assim, que eu vejo que foi para fora de Rio Pardo para estudar e hoje estão trabalhando tudo aqui em empresas de Rio Pardo mesmo, só que foi buscar formação fora e próximo. Pinhal, Muzambinho e muita gente, não é pouco. Então, eu acho que isso é igual o Mauro falou, às vezes, além da tecnologia, é a questão do ensino superior, né, curso técnico voltado para essa área, que a gente pode apresentar alguns números aí para instituições, né? Eu perdi aqui uma fala aqui. Posso falar aí? Estão me escutando? Oi, pode falar, estava esperando você falar. Então, justo na hora que vocês falaram aqui, meu celular entrou em pânico aqui, eu não escutei nada que vocês falaram. Ei, eu estava falando mal de você. Então, eu vou falar assim mesmo. Pode falar. Essa situação da turma fugir um pouco do campo, isso aí é mais uma questão de conforto, né? Porque a turma acha que na cidade é melhor do que morar na roça, né?
E isso daí migrou todo mundo para a cidade. Só que hoje está acontecendo o reverso. A turma não está indo morar mais na roça, mas está tocando, tá sendo pressionado a trabalhar na roça. Essa semana mesmo eu tive com os caras da Secretaria da Agricultura e nós fizemos um levantamento meio por cima. E hoje nós temos um cálculo que Rio Pardo, ele mais ou menos hoje, que trabalha na zona rural, chega aproximadamente de 5 a 6 mil pessoas hoje que trabalham na roça. Então isso aí você vê, quem mora em São José vê o tanto de ônibus que sai de manhã. Quem acorda meio tarde não vê não, porque essa turma sai cedo para de manhã mesmo. Então você vê a quantia de ônibus, de turmeiro que sai para a roça trabalhar. Então hoje a zona rural, ela emprega demais. Hoje nós não temos pouca gente, até o próprio proprietário da zona rural, eu, por exemplo, moro na cidade. Então, se você pegar a maior parte dos proprietários, eles moram na cidade. Então, assim, é mais questão de conforto, né? Mudou esse sistema, mas a zona rural hoje, ela emprega demais. E se nós trabalhássemos isso direto, né? Mas se você trabalhar indiretamente com o setor do agro, hoje, no levantamento do agro já, que talvez vocês ainda não tenham os dados, nós levantamos em Rio Pardo, mais ou menos, barracões que mexem com verdura, assim, do estilo assim, de Carlos Edgar, Frano, Bert, esses são maiores, mas de todos os tamanhos, nós chegamos mais ou menos em 80 barracões. Então é uma coisa assim fantástica, e cada barracão emprega, né? Isso aí não é direto, não é ligado indiretamente, porque tudo é do agro. Você pega o frango da vila, quantos que trabalham no frango da vila? É tudo do agro. Você pega essas duas arrozeiras que nós temos aqui muito grande, é tudo do agro. Então, eu estou falando direto. Agora, indiretamente, se for fazer uma conta, o agro em São José, ele é o que mais emprega hoje. É que nós não temos dado, é como o Maurício falou. Nós trabalhamos muito na informalidade, o agro em Rio Pardo. Então, nós não temos esses dados. Então, assim, a gente vai fazendo juntando a turma, fazendo por cálculo, né? Pelos trabalhos. Outra coisa que eles falaram, que aconteceu muito em Rio Pardo, o que faltou aqui lá atrás, ter trazido uma escola de agronomia, de técnico, porque hoje, se você pegar todo mundo que mora na zona rural, 80% foi formado, ou em Pinhal, ou em Muzambinho, ou em próprio aí São João, né, que tem hoje aí, né, na Unifeob aí tem a agronomia. Então, hoje a formação é grande aqui em Rio Pardo. Então, assim, o agro, a tecnologia, tudo, talvez eu não tenha, porque eu cortou na hora que o Mauro falou, eu não entendi bem, só entendi no que ele falou que talvez a tecnologia pode ter mudado muito. O que a tecnologia ajudou foi na produção, mas o emprego emprega demais a agricultura em Rio Pardo. O que nós vamos fazer é assim, eu estou anotando algumas coisas que vocês estão falando, depois eu vou passar limpo, né? Porque minha letra é difícil para entender aqui, e coloco no grupo. E aí vocês podem mexer, dar sugestão, isso aqui não foi o que eu falei, coloca isso, tá? Para a gente fechar as opiniões, as nossas decisões. Basicamente, do que a gente conversou, investir em tecnologia na zona rural, dar mais condições para as moradias, dar mais conforto, né? Aí tem a formalização dos dados da agricultura, que foi o que o Maurício estava dizendo, e que o Ney completou. E com isso a gente pode ter cursos voltados para a área do agro, cursos técnicos, curso superior, né? E uma coisa que eu não entendi, Ney, que você falou, é que a pessoa, ela mora na cidade por uma questão de melhoria, de comodidade, mas ela trabalha no campo, ela tem a propriedade dela. Mas será que ela trabalha no campo por não ter na cidade o emprego? Isso. Ou também? Isso também, né? Ela também não tem o serviço na cidade, porque ela não tem, talvez, formação nenhuma, né? Ela é obrigada a voltar para o campo. Mas hoje o campo, ele oferece muito serviço, né? Principalmente a mão de obra, né? E muitas vezes o que eu quis dizer também é que, por exemplo, igual o Ney está falando, muitas vezes não é o campo diretamente, mas se você pensar 80 distribuidores de hortifruti, precisa de uma mão de obra específica, qualificada, para estar comprando, né? Que eu vejo, Ney, se existe aí 80 barracões, aqueles carrinhos para cima e para baixo, com o adesivo das empresas, tem de monte aqui em Rio Pardo.
do mesmo jeito que tem da Agrovecal, que vende, né, insumos para eles, e outras, nossa, também N empresas que tem aqui desse mesmo setor, né, que vende também. Então, isso é outro lado. Então, eu falei assim de tudo que mexe com a venda, né? Então, nós temos o antes da porteira aí, que é as lojas de venda de insumos, que isso aí emprega demais também, né? Então, se você começar a somar tudo isso, esse número que eu falei um número meio direto. Agora, indiretamente, se somar, é muito alto. Eu penso que até a agricultura aqui em Rio Pardo do Agro, ele é muito forte justamente por isso. E a questão do... Pode falar, Ney, desculpa. Agora, essa questão como é que se pode dizer, de formação, eu até estou investindo no sindicato, para caramba, porque eu já tinha uns programas com o Senar, uns programas rápidos, mas o que eu estou sentindo, como com esses contatos que nós tivemos aí com a turma do Frango da Vila, com o Moisés, com o próprio Marco da Plastic, eu não trabalhava com essa turma, comecei a oferecer muita parte de técnica para eles, que eles estão interessados. E hoje nós estamos fazendo uns convênios com o Sebrae. O Sebrae tem muita coisa para oferecer. Sim. Então, nós não temos aqui hoje, a Unip poderia investir nisso, a FEUC poderia investir nessa parte, que nós teríamos uma demanda muito alta. Mas enquanto não tem isso, nós vamos trabalhando com o que temos, né? Então, o sindicato que eu estou podendo fazer, eu estou tentando trazer. Estou fazendo umas parcerias, eu já tenho uma parceria muito forte com o Senar e estou fazendo uma parceria agora com o Sebrae também. Correto. Pessoal, mais alguma ideia, alguma sugestão? Felipe? Eu acho que outra coisa que poderia se pensar na área rural é o próprio turismo rural. Né? São José tem diversos lugares, né? São José tem um movimento muito grande de bicicleta, né? Pessoal que conhece muitos lugares super bonitos que não são explorados. Tem um monte de produtor de queijo, de cachaça, de doce, né? Então tem essa demanda, né? Mas falta organizar, né? Para quem não conhece, muitas vezes é difícil chegar nesses lugares, né? Quem não é do meio. E tem muita gente aí que poderia ajudar. O Maurício mesmo é de uma turma grande de pessoal da bike que conhece de diversos lugares da cidade maravilhosos, né? Então, foi bom você falar nisso, porque isso aí nós vamos tratar lá no final, quando a gente entrar na parte do turismo, que inclusive hoje eu estava conversando com uma pessoa de uma outra cidade, em que eles começaram a fazer o turismo rural via bike. Então tem até aquelas bicicletas que eles sentem dois e tal. Outra coisa que você comentou, São José, há alguns anos atrás, eu não lembro o ano certinho, São José recebeu uma verba para fazer um centro-dia aqui, né? Que é o centro do idoso, para o idoso passar o dia. E São José não fez o projeto e perdeu esse dinheiro. Olha. Né? O dinheiro voltou. Então, com certeza, seria maravilhoso para a cidade um centro-dia, né? Para dar uma melhor condição, né, para o idoso. Né? Eu, logo que eu mudei para cá, eu cheguei a trabalhar também num projeto que acontecia nos asilos, uma equipe multidisciplinar, que era da STT. E perderam esse projeto também por má administração do projeto. Entendi. Falta de prestar conta direito, entendeu? Então, São José, falta pensar nessas coisas de maneira organizada, né? Eu queria só... Tem pra caramba, né? Sim. Eu queria só aproveitar o gancho aí, Ricardo, que você falou que a gente vai falar mais no final, mas só completando, Filipão, a gente participou pelo projeto do workshop de turismo e, cara, acabou se encontrando ali umas 5, 6 pessoas, tudo pensando a mesma coisa, e a gente acabou se organizando aí para começar, até a Lu Germé, que acabou de entrar aí. Essa questão do turismo rural, a gente acredita que já está caminhando vamos dizer, para a direção certa. Essa questão de planilhar tudo que tem aqui, para a gente estar vendo uma forma, né, de começar. A gente pensou assim, vamos tentar gerar demanda para depois
vamos dizer, entrar com projeto, com tudo, parte do poder público e da agência de desenvolvimento em si. Então, isso aí a gente, na hora que entrar na parte do turismo, aí a gente detalha mais como que está o andamento disso. Aí o Felipe aí falou um negócio interessante aí, de produto, que nós temos muito produto hoje aqui. Então, eu acho que um trabalho importante que está, isso aí está até nas ideias lá do agro, lá do diagnóstico do agro, é a situação de identificação geográfica, né, que é o IG, né, que a turma fala, que hoje nós temos que começar a criar em Rio Pardo, porque hoje nós temos muito produtor de pinga, que é muito boa, nós temos produtor de queijo, nós temos a Paula ali, que ela é campeã brasileira de queijo, então nós temos muitos tipos, por exemplo, tem uma bananinha aqui já, que já tem marca, então nós precisamos criar a marca em Rio Pardo. O que nós precisamos criar em Rio Pardo? Criar essa situação, ter um lugar para a turma vir comprar o que é de Rio Pardo. Então, criar essa identificação geográfica, que é isso que marca na cidade. É isso que cria. Igual, por exemplo, todo mundo vai lá e quer comprar o queijo da canastra, né? De repente, o queijo da canastra criou a marca, mas de repente o queijo não é nem feito lá na canastra, mas ele criou a identificação. Então, acho que nós temos que criar essa identificação em Rio Pardo. Então, o Felipe até tinha falado e comentado isso aí é um trabalho que nós temos que fazer. Eu acho que isso é uma ideia que gera muito, agrega demais para a cidade. Começar a fazer essa identificação. Ô, Ney, Ricardo. Oi? Eu também concordo com o Felipe nessa questão do turismo rural, que ele é extremamente forte aqui. Inclusive, ontem a gente teve uma reunião com outro grupo falando dessa questão dos produtos da terra mesmo, e o que a gente pode identificar como um produto típico de São José, que retire dessa área rural mesmo, porque nós tem muitos produtos, quando a gente participava em feira de turismo, de feira de cultura, que a gente levava os nossos produtos, as pessoas ficavam encantadas. O que falta, eu acho que atualmente, que é o que a gente está tentando fazer, que nós conversamos ontem numa reunião com outro grupo, é justamente esse alavancar mesmo do turismo rural. E aí eu entro aí com a questão do Ney. O Ney vem fazendo algumas atividades pelo Senar. Ney, você me corrija se eu estiver errada. Essa questão do curso de turismo rural mesmo, que é extremamente importante, até para o pessoal que tem algum produto, tem algum direcionamento. Aí a gente volta de novo na questão da implementação de cursos, dessa área mesmo, para ter um direcionamento legal para a questão rural e para ter um olhar bem direcionado e bacana para a questão rural de São José. Tá ok. É isso. Tá bom. Falou bonito. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui então. Alguém quer mais alguma observação? Vou fazer mais uma observação aqui, que eu estou já até tentando fazer o trabalho, é o seguinte, como nós temos muita produção nossa aqui do agro, é muito forte, se desperdiça muito. Então, nós temos muita matéria-prima aqui que é jogada fora. E eu até marquei uma reunião, estou indo na semana que vem para a USP, para eles desenvolver um tipo de ração com cenoura e beterraba, porque o que tem de descarte disso aqui em Rio Pardo é uma coisa incrível. Então, nós utilizar talvez esse descarte para fazer ração. Sim. Legal. E hoje seria fantástico. Tenho contato com os caras da USP, eles vão desenvolver o tipo de ração. E de repente nós montamos uma agroindústria disso aqui em Rio Pardo, que nós temos uma matéria-prima aqui, é praticamente de graça, né? O Ricardo. Oi? Vocês colocaram naqueles tópicos lá a questão da sucessão familiar do agronegócio, né? Isso. Um fator importante para a gente pensar. O que a gente pode fazer nesse sentido? Eu retorno a pergunta dos universitários. Não, pela experiência que vocês têm em outras cidades, né? Então, basicamente o processo de sucessão, o Ulisses já tratou muito isso até com a turma do agro, e é uma situação complicada. Primeiro, passa por essa questão da tecnologia, passa por essa questão de você dar condição do homem fixar no campo, você tem que dar uma melhoria na qualidade, na tecnologia, para que ele produza produtos melhores, tem que ter essa parte que o Ney disse, de distribuição, de venda, porque
Eu achei engraçado, não lembro qual reunião que eu fui, o pessoal estava reclamando muito porque ele plantava e vendia e não era o mesmo preço com que era vendido no mercado. Ele queria vender para a pessoa pelo preço que era vendido. Uma coisa assim, uma conta meio estranha, né? Então falta orientação. E quando eu falo falta orientação, falta tudo mesmo, né? Até da professora que dá aula na zona rural. Porque eu estava conversando com o Ulisses, numa dessas idas dele andando aí por Minas, a professora na zona rural falava, olha, você estuda, você vai ficar trabalhando aqui. Mas ele mora ali, ele trabalha ali. Então, assim, mudar um pouco a concepção, a visão das pessoas têm sobre a zona rural, sobre morar, a condição de transporte. Então, assim, é um conjunto de situações que talvez consiga fixar, criar um processo de sucessão. Por que o jovem não quer ficar no campo? Porque eu quero uma condição melhor. Eu acho que na cidade eu vou ter melhor. Então, eu tenho... Então, né? eu até comentei aí no chat, falei exatamente isso. Eu acho que o que falta, talvez, é estímulo mesmo para o jovem do que pode render a terra para ele. Isso. Entendeu? Porque a gente, assim, eu vou falar como leiga, viu, gente, nessa questão rural, mas o que eu penso? Qual que é a primeira, quando você fala assim, fulano trabalha na roça, na plantação tal. As pessoas que estão mais ligadas à área sabem que isso é uma coisa que dá dinheiro, que dá, enfim, né, uma produtividade bacana, tudo. Mas para os de fora, e mesmo assim, para a criança que está ali crescendo na área, já ouve isso, mas você vai trabalhar na roça, você não vai ganhar dinheiro. Quem trabalha na roça não é pessoa estudada. Quem trabalha na roça, não, assim, o futuro vai viver nisso o resto da vida. Não tem um estímulo de, vamos olhar para o setor rural de outra forma, porque na realidade, hoje, eu vejo o setor rural, não falo só de São José, não, eu falo no geral do Brasil mesmo, no contexto do Brasil. A questão rural, a questão ambiental é o que de mais forte a gente tem. Só que falta um olhar carinhoso para essas áreas. E, Mauro, essa questão da associação, essa questão de associação de família, familiar, tudo da zona rural, que tudo eu pego para a questão de turismo mesmo, de cultura. Não sei se seria isso o foco que você perguntou, mas talvez poderia ser criado grupos, né, em diversas áreas de São José, que a gente criasse um projeto com esse embasamento de trabalhar na criança e nas famílias a importância daquela produção rural e de forma também que eles tenham algum retorno financeiro com os produtos que eles produzem ali também, entendeu? Isso. Alguns já fazem isso, mas falta talvez um direcionamento melhor. Isso aí. E eu queria falar uma coisinha aqui a respeito disso. A gente que fez o curso do turismo rural, né? Eu fiz o curso do Senar. Então, o que acontece? Não é somente você achar assim que vai ter, só porque você tem, né, uma roça, alguma coisa assim, você vai ter um turismo ali. Você precisa ter um atrativo, e hoje em dia um atrativo forte, uma experiência interessante. Então, esse curso do Senar foi interessante porque identificou várias possibilidades de locais de turismo, mas daí você ter um lugar que é possível o turismo, para você implementar um turismo, é um trabalho que é algo bem trabalhoso de fazer. Você tem que fazer o levantamento, você tem que fazer toda a estrutura, a legalização, a compra de tudo relacionado aos meios para você trabalhar, hospedagem rural, o restaurante, o que for que você tiver. E ter o ponto de venda, ter alguém que está sempre lá no ponto de venda, no horário que você, né, vai vender. Então, não é um negócio simples, não. Mas o que a gente nota que é necessário? Primeiro, é a união das forças, né? Público-privado e mais o privado. Mas o que eu observei nos lugares que a gente viu que isso deu certo, por exemplo, São Roque, é o contour forte, é trabalhar a associação das pessoas dos meios rurais para
atender o turista, né, de um modo geral, capacitação, etc. Então, é um trabalho, assim, que envolve organizações como o Senar, como o Sebrae, né, qualquer que seja, e mais os órgãos públicos, né, Secretaria de Turismo, a zeladoria, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui em Rio Pardo. A gente é Caminho da Fé. Tá tudo horroroso. O Caminho da Fé, daqui o nosso trecho, tá imundo. Então, a gente tem que pedir. Eu não estou te falando que é culpa da prefeitura, não, tá? Para os interessados aí. O povo chega, joga entulho, mas é a prefeitura que tem que limpar, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado aí. Eu acho que eu estou tentando. A gente está trabalhando, até o Mauro participou desse workshop aí que ele falou. Um dos gargalos nosso é o fortalecimento do contour. Então, a gente está, né, eu estou trabalhando isso, a gente tem conversado sobre isso, como melhorar isso. E aí, no futuro, então, isso daí vai ter que ser feito para ter esse tipo de atividade aqui em Rio Pardo. E trabalhos casados, né, parcerias de meio de hospedagem com... porque é tudo um contexto, né? Para a pessoa chegar, ela precisa de uma rodoviária boa, de uma estrada boa, de um atendimento todo ao longo do caminho, né? Outra coisa, aprender, a gente aqui, todo mundo atualmente, né? Precisa aprender a trabalhar com informática, aprender a trabalhar a mídia, né? A mídia eletrônica. Então, até a pessoa chegar, o turista chegar na hospedagem rural, qual o caminho que ele tem que percorrer? Como que ele vai chegar? Por que meio? Que forma? Porque ele pode se perder nesse meio do caminho. Por que ele vai escolher a gente? Então, tudo tem que fortalecer. Eu vejo que eu, como dona de hotel, né, eu tenho dificuldade de achar quem trabalha no meu Instagram, no Facebook, tem que ser eu não tenho tempo, teria que ter alguém que, sabe, eu falasse assim, dia tal é dia da cidade, quero que posta isso, entendeu? E tá faltando essa capacitação aqui na cidade também. E um dos gargalos do workshop de turismo, que o 2050 proporcionou para a gente, é isso daí, a capacitação, treinamento de pessoas, o fortalecimento do contour, e qual que era a quarta coisa? E o receptivo de turismo. Então, receptivo de turismo, nós já estamos finalizando, nós vamos ter, tá? Inclusive, eu estou já em processo de fazer uma agência de turismo online, é isso também. Mas a gente vai ter que capacitar gente, capacitar funcionário, porque um dos pontos vai ser lá no meu hotel. E precisa de capacitação. Meu pessoal não é capacitado para dar informação turística. Então, é tudo um contexto, só queria falar isso. Muito bem. Pessoal, só para a gente poder se orientar, então, nós já estamos há 50 minutos conversando e nós estamos no primeiro tópico, tem mais 5. Então, assim, só para a gente poder... E a parte de turismo... É a nossa última reunião. Mas eu já estou anotando o que vocês estão falando aqui, tá? Deixa eu falar só mais uma coisa. Ele esquece. Que também é um problema que eu acho que reflete diretamente na evasão, né, rural. Que esse ano foram fechadas as 2 escolas mais afastadas de São José do Campo. Tem razão, é isso mesmo. E uma delas, eu tenho um projeto aqui na cidade de Samba, que a gente rodou todas as escolas rurais, a gente foi em todas. E uma delas, que foi fechada, que é da Santa Amélia, eu de carro para chegar na escola, eu demorei, num dia normal, né, sem chuva, mais de 1 hora para chegar. Então, você imagina a criança que estudava na escola, né, que entrava na escola, vai entrar às 7 da manhã, que horas que ela vai precisar acordar agora para chegar na escola, né, e vindo num ônibus que vai parar em vários lugares para pegar um monte de gente. Esse já é um sério candidato à evasão escolar, né, que é o primeiro e mais grave problema, né. E aí, de repente, a família dessa criança vai pensar em sair da roça para dar uma condição do filho
poder estudar, né? Porque é ali onde ele estava com a escola do lado, hoje ele não tem mais, né? Independente da quantidade de alunos, né? A gente pensar em fechamento de escola é um negócio muito... É inconcebível, não tem como. Isso aí Tá é bom. crucial. Vamos lá, pessoal. Posso passar para o próximo item, então, para a gente conversar? Depois eu vou passar tudo isso que vocês me falaram e vou colocar para vocês me ajudarem a corrigir. E a cabeça aqui já não está me ajudando muito. Quer falar alguma coisa, Roberto? Oi, tudo bem? Oi, tudo. Boa noite para todos aí. E queria mandar um abraço. Acho que é a primeira reunião que eu estou conseguindo participar. Essa questão da zona rural, eu estou um pouco em dúvida de se o fato das pessoas não quererem morar na zona rural realmente é um problema, se esse é o problema. Porque eu não lembro quem comentou que tem uma questão do conforto, as pessoas querem trabalhar, querem ter o conforto da cidade. E pelo que eu entendi da fala do Ney, a zona rural continua ocupada e com muitos empregos. Simplesmente, em vez do fulano morar lá e trabalhar ali do lado, ele mora na cidade, vai cedo e volta à tarde, né? E vou dar um exemplo do que foi feito. Essa questão do fechamento das escolas, eu sou de Monte Santo de Minas, né? Em Monte Santo teve um prefeito que ele fechou todas as escolas rurais e construiu uma grande escola na cidade, em que ele traz os alunos da zona rural para a escola. Tinha um clube lá que estava falido, né? A prefeitura encampou o clube, ela construiu uma escola. As crianças vêm da zona rural de manhã, elas têm aula, elas têm esporte, elas têm informática e tudo, numa cidade que tem muito menos recursos do que São José, sabe? Então, eu não sei se fechamento de escola rural é necessariamente um problema, porque às vezes você poder concentrar todas as crianças numa escola é até mais eficiente do que ficar mantendo escolinhas isoladas, que nós não vamos ter recurso para pagar todas, né? Eu acho que agora, o problema é se tivesse tendo uma evasão rural de que as pessoas não querem trabalhar, você não acha mão de obra lá e aparentemente, para mim, esse não é o problema, né? As pessoas continuam trabalhando, continuam tendo emprego, continuam sendo produtivas, só não querem morar lá perto do emprego. Então, acho que a gente precisaria definir melhor o problema aí. Eu acho que é assim, eu tenho certeza. Quando a gente fala de fixar o homem no campo, da questão da sucessão, não é questão do fixar, de colocá-lo lá. Ele pode morar na cidade sem problema algum, né? O problema é que muitas vezes, quando a gente fala da sucessão familiar, é que o jovem não quer ficar e os pais vão ficando numa certa idade e acabam passando a propriedade para uma outra pessoa e isso acaba monopolizando as terras. A ideia seria ter agricultura familiar, que as pessoas pudessem sobreviver disso. E não sobrecarregar a cidade, né, fazendo a cidade entre aspas, de dormitório, somente trabalhando lá. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, quando a gente fala de fixar o homem no campo, é justamente isso, é evitar esse êxodo de lá para cá, não porque ele pode querer, ele pode vir sem problema algum, lógico, né? Mas, assim, tirar essa mão de obra, tirar essa parte do plantar, do ficar, por falta de opção, por não ter com quem os pais, a família deixar a terra por causa de uma sucessão familiar. A questão da escola, a preocupação maior que a gente vê quando fechar, já vi isso acontecer em Minas, né? Você falou que é de Monte Santo. A questão de transporte, né? Quando você tem fecha na zona rural, algumas zonas rurais são muito longe, muito afastadas. Para a criança sair, deslocar até a cidade, muitas vezes fica inviável. Mas isso é uma questão de município a município, é uma questão de vocês debaterem isso e dizer, falar, para o 2050, para médio prazo, a gente vai começar a fazer tal coisa. E aí trocar ideias e formular sugestões, propostas para o relatório final do 2050. É esse o objetivo nosso dessas reuniões. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Eu vou passar aqui para o próximo tópico de saúde, para a gente poder conversar mais um pouquinho aqui.
Não, a Amélia vai puxar minha orelha aqui pelo tempo que eu estou rolando aqui, né? Para a área de saúde, olha, o coeficiente de leitos, né, por cada 1.000 habitantes, a Organização Mundial de Saúde recomenda no mínimo 3. Né? Esses dados são antes da pandemia, tá? Rio Pardo estava com 2,57 leitos, né? Não tem como ter 2,57, não tem como ter 0,57 leitos. Então é 2 ou 3 leitos. Então, precisaria dar uma atualizada, como é que está esses índices aqui. Então, esse é um caso para se pensar. Se antes da pandemia está assim, talvez agora tenha modificado. Para atendimento de serviços de saúde, isso já foi coletado em janeiro, né? Então, tinha aí 106 unidades de atendimento para médico, dentário, fisioterapia, radiologia e tudo mais. Para atendimento direto ao público, 24. E atendimento de entidades sem fins lucrativos, hospitais, Projeto Esperança, etc., 4. Também dados coletados antes da pandemia, do Covid, né? E o que a gente põe para pensar existe uma boa estrutura para atendimento de saúde da população. Inclusive, quando eu apresentei esses dados, não lembro quem foi que me falou que tem um atendimento bom de saúde aí em Rio Pardo, que tinha, inclusive na véspera, tinha ido no pronto-socorro, tinha atendido muito bem, tá. Só o problema de leitos para internação que precisaria ser resolvido, né? Então, a quantidade de especialidades também que vocês têm aí é suficiente para atender a cidade e até algumas cidades da região. Então, de repente, não sei, vai ter que pensar, se tornar um centro maior de especialidades para atender, para buscar atendimento das cidades, incrementar isso em Rio Pardo, pode ser, né? Para fazer um atendimento para a área de saúde, tornar uma referência, como o Tom está dizendo aí. Então, são situações para a gente pensar. Primeiro, que a saúde relativamente está muito bem. Segundo, é só questão de leitos por internação. Pensar aí se tornar uma fonte de referência na região para atender municípios menores, né? São João tem um sistema de atendimento que é feito, que atende a região, e eu posso dizer para vocês que incrementa bastante o comércio, porque a pessoa vem, o dia todo que fica, vem de ônibus, de outras cidades, né? São várias especialidades de atendimento por médicos especialistas, inclusive da Unicamp, e vem e fica, porque um tem consulta de manhã, outro tem à tarde, almoça e sai, então isso acaba, a segunda via, né, de se tornar referência na área de saúde. Vira turismo de saúde também, né? Sim, é o caso que a gente vê. Que São João, durante muitos anos, nós íamos procurar saúde em Campinas. O pessoal depois vai para Ribeirão Preto, em algumas especialidades. Divinolândia, questão de olhos, tem um hospital. Que não é. Então, assim, são referências que são criadas. Então, de repente, será que isso não seria o caso? Não sei. Precisaria ver o que vocês têm de sugestão aí. Vamos lá, podem falar aí, pessoal. Sou todo ouvido. Isso e outras coisas aí. Falar, não, a gente acha que não, eu acho que precisa fazer isso, aquilo. Eu acho assim, gente, também numa situação de leiga aqui. Como você falou, Ricardo, a questão da saúde aqui, ela é muito boa, sim. Tem coisas para melhorar, não tenha dúvida. Faz parte. Mas eu acho que pegar o que está faltando mais na cidade para a gente conseguir desenvolver melhor, e esses que já têm, especializar melhor também, para que nem você falou, tornar uma referência regional mesmo, de saúde. Não sei. Eu acho que, igual, tem 2 pontos importantes aqui da saúde, ó. São José não tem uma UTI neonatal, né? Até hoje. Verdade. Isso é um ponto, eu acho que é bem delicado, né? A mãe acaba de ter ali o nenê, muitas vezes o nenê vai para Ribeirão, né? E a mãe fica internada aqui em São José. Então, eu acho que é uma situação, pensar em humanização é horrorosa, né? Banco de sangue, São José não tem banco de sangue, né? Hoje parece que tudo vem de São João. São João. Né? São João. Então, outro ponto, né, para se pensar, que não é um negócio, um bicho de 7 cabeças, né? Então, acho que
pensar. Eu acho que a UTI neonatal seria um ponto crucial, se pensar num planejamento de 20 anos da cidade, né, seria um belo de um avanço, né, para a cidade. Sem dúvida. Quantos anos São José tem, mano? O que mais? Mauro? Roberto? Eu não tenho muito o que falar nessa área, porque eu sou bastante leigo no assunto, mas eu vejo a cidade, né, como na sua micro-região aqui, realmente ela centraliza toda a visitação das pessoas em busca de medicina, em busca de odontologia. Tem o centro de nefrologia agora aqui, né, o de hemodiálise, que traz muita gente de todas as cidades para cá. E a gente percebe isso no comércio, né? O pessoal que vem para cá acaba almoçando aqui, sempre vai visitar uma loja, e enfim, isso acaba dando um bom resultado na economia da cidade. Então, como o Felipe falou, acho que se conseguir investir aí numa UTI neonatal, num banco de sangue, Caiu. Acho que às vezes se alguém liga alguma coisa, se tiver no celular, né? Acho que desliga. Que acaba caindo aí. Bom, na verdade é assim. Voltou? Quer falar alguma coisa, Roberto? Não, eu estou de acordo. Eu só estou um pouco surpreso com essa informação de que não tem mais banco de sangue. Ô, Ricardo, só para esclarecer, é que eu não moro em São José, tá? Eu quero muito contribuir para o projeto, mas Meu amigo, fica à vontade. eu estou surpreso com essa informação de que não tem mais banco de sangue aí. Pois é, eu também fiquei, não sabia também, não. Que coisa. É que quando a gente compara, por exemplo, que nem eu, a Amélia, a equipe nossa trabalha com outros municípios, né? Quando a gente pega o caso de São João, São José do Rio Pardo, até Guaxupé, em Minas, a gente percebe que está numa situação muito confortável, porque as pessoas precisam de qualquer especialidade, você muitas vezes pode não ser atendido na hora, mas você é atendido. Então, em outras cidades, você tem que se locomover, e muitas vezes a pessoa não tem como ir, é complicadíssimo mesmo. Eu acho que assim, São José, pelo que a gente está vendo, até em questão de números, está confortável. Claro, né? A UTI neonatal e o banco de sangue são prioridades. Essa questão de incrementar as especialidades, né, que já estão aí no caso de odontologia, nefrologia, isso realmente acaba incrementando a economia da cidade, porque a pessoa vai e fica o dia inteiro aí mesmo, ninguém faz bate-volta, né? A pessoa vai, faz uma consulta, faz um tratamento, e vai almoçar, e vai a uma loja, vai em outra. Então, é uma maneira realmente de estar dando um incremento na economia. Mas nesse aspecto da saúde, eu sempre tive para mim que São José é uma referência aí na microrregião, né? Sempre eu tenho vários médicos na família e eles atendem gente da região inteira. Mas realmente, é como o Felipe apontou, algumas deficiências aí se supridas, né? Sim. Poderiam aumentar ainda mais esse fluxo de pessoas que vai aí atrás do serviço de saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Pessoal, mais alguma coisa? Outro ponto, de repente, na saúde também, o hospital, atrás do hospital, tem um terreno gigantesco, que eu acho que pertence ao hospital. Aí eu não sei, teria que ver aí com quem é competente, mas eu acredito, por exemplo, que uma parceria com agricultores da cidade, você poderia criar uma horta de orgânicos ali para abastecer o próprio hospital, né? Uma alimentação saudável, tem um baita espaço, é gigante, um terreno bem grande, atrás da onde é a nefrologia ali. Então, de repente, uma parceria, né, do agro com o próprio hospital, né, poderia trazer um benefício financeiro, né, e também de qualidade mesmo, de alimentação, né. Correto. Ok. Pessoal, mais alguma coisa? Essa área é mais tranquila.
passar aqui para a próxima. Para a área de educação, aqui é um pouquinho mais complicado, né? A evasão entre, e até eu coloquei esse slide para vocês terem uma ideia, né? Entre as matrículas no curso superior e o pessoal que está concluindo. Então, existe uma diferença muito grande, né? Olha, essa é a diferença entre os matriculados e os que concluem. Esse azulzinho menor aqui da municipal, né? Esses daqui são das escolas particulares. Então, é uma defasagem muito grande daquilo que entra e faz a matrícula e o pessoal que acaba se formando. Isso é apontado também no questionário da juventude. Vai ser muito interessante para a gente poder discutir isso quando for apresentar o questionário. A taxa de abandono do ensino médio também é bastante elevada, né? Se bem que nós já tivemos o ano de 2007, 10, 11, até 2016 uma taxa muito maior, hoje está em torno de 1,7, essa taxa de abandono no ensino médio. Deslocamento para estudar fora, em torno de 1.041 estudantes, né? Isso com o ano base de 2010, ele pode ter aumentado ou diminuído um pouco. Isso vai ser apontado também nos questionários, nós fizemos essa pergunta a eles. E os cursos oferecidos, né? São 124 cursos na Uninter, 9 na FEUC, 74 na Uninove, 67 na Estácio, 32 na Anhanguera, 53 na Unip e 59 profissionalizantes. Dá um total de 418 cursos oferecidos na cidade. É curso demais. A gente pensar aqui, a elevada taxa de abandono no ensino médio e no ensino superior é uma cascata, né? Eu vou no ensino médio, abandono e por tabela depois no ensino superior. E essa diversidade de cursos se é interessante para a cidade, né? Porque isso acaba dificultando a escolha do jovem. Eu achei engraçado, porque isso foi comentado até pelo Ney, na parte que a gente falou da população, a necessidade de ter cursos técnicos voltados para agronegócio, né? Mais focado, bem focado nisso. Cursos técnicos, cursos superiores, eu senti um pouco de falta nisso. Mas essa diversidade de cursos, essa quantidade, ao invés de ajudar, nos parece que ele dificulta um pouco. Quando eu tenho muitas opções, eu não escolho nada. É isso que acontece. Eu escolho e acabo escolhendo aquilo que efetivamente eu não pretendo fazer. E aí? O que vocês acham? Quais são as sugestões para poder segurar o pessoal no ensino médio, faculdade? Eu acho que a primeira coisa, o estudante tem que ter perspectiva, né? Não adianta ele fazer curso sem ter perspectiva depois de onde ele vai usar esse curso, né? Então, acho que é o que você falou, tem uma diversidade gigantesca, mas não tem planejamento, né? Pensando na cidade. Né? O que realmente a cidade precisa de mão de obra hoje? Né? Quais seriam... onde o aluno sairia com um emprego legal, né, que valesse esse esforço, né, para ele do estudo, né? Então eu acho que falta essa ligação, né, para onde ele vai depois do que ele formar, né? Então, isso é interessante, Felipe, até para a gente poder pensar, né, assim, quando a gente terminar na redação final do 2050, no nosso relatório, a gente sempre, todas as conclusões, o que nós queremos para a nossa cidade? Nós vamos ser o quê? Um polo de saúde, um polo de educação, um polo de turismo, um polo industrial, o que nós queremos? E aí, em função disso, essa observação de um curso que dê perspectiva para ele, entra bem nisso. Se for para a área de turismo, nós temos que focar em formar o pessoal de turismo, né? É o mesmo de eu ter uma cidade, por exemplo, Guaxupé, que é o forte é o café, e que tem poucas cafeterias e que tem poucos cursos técnicos ligados à área de café. Né? Então, assim, são coisas que precisam ser revistas e repensadas. Estou certo ou errado, Roberto? Ana? Tá certíssimo. Tem que ver a demanda da cidade,
o que a cidade precisa fazer, esse estudo mesmo, esse diagnóstico do que São José precisa para começar essa formação técnica superior, e aí, de novo, o direcionamento para a região, né, para a nossa cidade, no caso, voltado para a cidade, de fato. Concorda, Roberto? Eu concordo, eu acho que tem que ter a ênfase muito grande no curso técnico, né? No curso técnico e, como o Felipe falou, identificar as demandas, né? Porque, desculpa, tem certas coisas que acho que não faz nenhum sentido ter em São José, como, por exemplo, tudo bem, quer ter faculdade de Direito, né? Mas eu acho um pouco sem sentido que a gente tem um excesso de oferta e não tem oferta para outras coisas. Até fazendo um pouco o link com o que a Lu falou aí, da questão, por exemplo, um curso de marketing digital, que é uma demanda que tem e que vai ter, isso seria algo muito interessante, capacitar pessoas nessa área, né? Eu acho que tem que ser o técnico, e os alunos abandonam o ensino médio, outros, porque é o que o Felipe falou, eles não veem perspectiva, esse curso não diz nada para mim, não me diz nada do que eu vou conseguir fazer com essa matéria, eu vou fazer outra coisa, né? Eu trabalhei com a Amélia em São João, nós implantamos aqui, depois fechamos, né, cursos dos tecnólogos. Os cursos tecnólogos, eles têm curta duração, no máximo 2 anos, 3 anos, no máximo, né, e tem equivalência a curso superior. E ele funciona sob demanda. Então, a hora que tem demanda, o curso abastece o mercado com esse pessoal. A hora que aquela demanda deixa de existir, ele também deixa de existir e começa um novo curso para atender uma nova demanda. Então, de repente, é isso. É o ênfase em curso de técnico e tecnólogo, né? Para suprir uma demanda, que é como a Lu mesmo falou, que hoje tem muita coisa que precisa e não é atendido, né? Mas a questão da evasão no ensino médio, eu não sei. É uma questão mais complicada da gente analisar o porquê desse abandono do estudante. Eu acho que a falta, entra no que o Felipe falou mesmo, é a falta de perspectiva. Eu estou fazendo o ensino médio, não é técnico. E aí, o que eu vou ter? Eu tenho que fazer uma faculdade. Então, muitas vezes, isso acaba desestimulando ele. Imagina. De repente... Mas então, a solução, entre aspas, seria... A solução não, né? Vamos colocar aí um direcionamento inicial, então seria adicionar mais, criar mais cursos integrado com ensino médio e técnico, tipo Paulo Souza, no caso. Não, cursos tecnólogos mesmo, ele pode ser adotado por qualquer faculdade, né? Que já exista aí. E ele atende uma demanda local. Mas eu não falo na questão de faculdade, eu falo como colocar ensino médio. Estou pensando... Tudo bem, curso técnico, então. Né? Eu acho que então seria tipo integrado, que nem já existe no Paulo Souza, já com uma demanda maior. Isso, mais focado. O técnico em quê? Entendeu? Esse é o grande passo. Uma demanda maior, assim, uma oferta maior na cidade com esse perfil de técnico e médio junto. E as pessoas precisam ter essa flexibilidade de colocar o curso quando tem a demanda e retirar quando essa demanda é abastecida. Para não ficar abastecendo o mercado com mão de obra que depois não vai ser suprido. Fala, Maurício. Eu acho que pensando no projeto como um todo, né, que a gente escuta desde lá de trás, dos primeiros encontros, primeiras reuniões, a hora que você consegue identificar setores econômicos, de interesse econômico, né, na nossa cidade, comparado em nível estadual e federal, que você consegue incentivos, projetos para trazer empresas para a cidade, automaticamente cai no que o Felipe falou, né? Você gera uma demanda lá na ponta e vem aqui de baixo encaminhando com curso técnico superior e já... acho que a gente vê muito aqui, né? Eu conversei muito com a Amélia sobre isso, aquele negócio aquela coisa cultural, que a pessoa parece que ela assim, não, eu preciso fazer o colégio, fazer o ensino superior, dependente do que seja, mas eu preciso ter o diploma, que muitas vezes não serve para nada e acaba não direcionando a profissão. Essa cultura tem que mudar, isso daí não... Exatamente. Não vai para frente. Ok.
Para a educação, então, a gente pode afirmar que tem ênfase nos cursos técnicos, tecnológicos para atender demanda, né? E essa evasão, ela acaba ocorrendo justamente por falta de perspectiva do aluno, do estudante, para que ele mantenha-se na escola e, terminando, ele consiga ter um emprego. Ô, Ricardo, e eu não sou especialista na área, mas talvez seja o momento, porque, assim, foi aprovação recente a questão do conteúdo, né? O Plano Nacional do Conteúdo, o currículo, né? Isso. E o currículo que foi aquilo que foi aprovado aí no fim do governo Dilma, teve uma reforminha durante o governo Temer, e agora cada estado e cada município tem que fazer a sua lição de casa, né? Porque o currículo, ele cria um núcleo que todos têm que dar e dá alguma flexibilidade para ajuste de matérias. Talvez seja aí o ponto de falar, pô, vamos mapear o que nós precisamos e direcionar para que no plano municipal a gente atenda essa demanda, né, com a formação técnica no ensino médio. Que deve estar, o pessoal da educação deve estar trabalhando nisso, né, mas talvez seja questão de fazer esse link aí, né? Sem dúvida. Ok, pessoal, alguém mais? Ou a gente pode passar para o próximo? Então, vamos passar para o próximo. Ô, Mauro, você caiu, voltou, filho? Conseguiu? Libera o som aí. Aí fora, caiu a conexão aqui, me perdoe. Não, tudo bem. Importante que você voltou aí. Vamos discutir um pouquinho sobre habitação. Oi? Pessoal, de habitação, só para vocês terem uma ideia, né? Está centralizado aqui, olha, tem 5.010 famílias, né? Morando com 2 pessoas numa residência, do número de moradores, e depois de 3, 4, 5, vai para 3 pessoas, 4.000, 4.000 são 3.000 pessoas, e assim vai sendo demonstrado aí. Essa separação aqui é só para vocês terem uma ideia que quando a gente faz o cálculo da necessidade de moradia, são essas pessoas aqui, ó, esse número de pessoas que residem e que nós acabamos considerando para fazer essa projeção, esse cálculo, né? Então, um déficit habitacional, no caso, para São José do Rio Pardo, com base nos dados de 2010, onde eu vou colocar moradias precárias, coabitadas, excedente de aluguel, moradias improvisadas, conviventes, que são aquelas famílias que moram junto e tal, eu teria que ter 1.393 moradias. Então, aí está o déficit, né? Que acaba representando quase 10% em relação ao total de domicílios do município. Então, é isso que chamou mais atenção para a gente, e é que esses dados não têm como ser mais atualizados, né? Porque depende dos levantamentos do IBGE. Não daria para a gente fazer isso com dados agora para 2020. Mas mesmo assim, se você imaginar 2010, com esses dados já apresentava esse alto valor, né? 1.393 moradias, é algo extremamente significativo. Da Bolsa Família, nós colocamos aqui para ver o valor que é repassado, né? O número de famílias atendidas até outubro, que foi quando a gente apresentou isso no grupo focal, 1.867 famílias. E por faixa de idade. Então, fica entre aqui, principal, de 7 a 15 anos, que é a faixa maior que recebe esse auxílio do governo do Bolsa Família. Valores pequeno, mas 226,55 era a média de recebimento por pessoa. Então, como orientação aqui para a gente discutir, 2 moradores por residência, perspectiva de déficit habitacional, necessidade de uma pesquisa mais profunda e atualizada sobre essa necessidade. Essa pesquisa não tem necessidade de sair batendo de porta em porta, ela pode ser feita digitalmente, tá? Pensar nos jovens aí com idade de 7 a 15 anos que participam do Bolsa Família, um programa de formação profissional para reintegrá-los ou para colocá-los
no mercado de trabalho. Então, essa é uma situação legal para trabalhar. Em alguns municípios que nós fomos, eles sugeriram a criação de, não sei como chama aqui no estado de São Paulo, tipo aquelas guardinhas que ficam, que dão auxílio nas empresas, tipo um estágio que é feito, né? Menor aprendiz, e como forma de introduzir esses jovens no mercado de trabalho. Muito bem, retorno aí para vocês agora. E aí? São José hoje tem um programa, alguns programas de estágio, né? A ETEC tem, a ACI tem também, né? E tem a Guarda Mirim aqui também, né? Acho que são os 3 que tem, não sei se tem mais programas, mas que tem funcionado aí e tem empregado bastante pessoal que está na escola. Não sei em números isso aí como que tá, mas eu vejo porque é uma forma do empresário, né, não gastar tanto, né? É um custo bem mais baixo, né? E eu acho que é um estímulo para o próprio estudante, né? Ganhar o dinheirinho ali, né? Começar a ter uma economia, né? Acho que para a economia é interessante também, joga dinheiro no mercado, né? Então, de repente, aumentar esses programas, né? Eu acho que não é nem uma questão de... Eu não gosto muito, né, quando é mão de obra barata. Eu prefiro dizer que é um programa de capacitação do jovem, né? Isso aí é colocar o jovem no mercado de trabalho, colocar para que ele veja como funciona, o que é, para ele já ficando mais antenado, para ele poder participar e tendo ganho, e tendo um trabalho, e tendo ganho, ele não pensa em besteira, né? Não faz besteira. De repente, criar um programa, então, de treinamento para jovens, mas atendendo até aquele próprio curso técnico que a gente havia falado anteriormente, um curso de capacitação, e acho que ficaria bacana. A questão de moradias, existe esse déficit aí, né? Aí precisaria, já teve o pessoal do urbano, eu acho que o Mauro participou, eu não sei se a Ana Paula também, o Maurício com certeza, mas eu não lembro se foi falado alguma coisa da questão de moradias lá. Você lembra disso, Maurício? Ricardo, desculpa, eu estou só respondendo para um cliente aqui, acabei perdendo o assunto. Não, estou falando de questão de moradia, né? A gente estava falando de treinar o jovem, que é atendido pelo Bolsa Família. O Felipe estava falando que em São José já existe alguns programas, tá? Eu falei, então vai dentro daquilo que a gente havia conversado na área de educação, sobre fazer curso de treinamento para o jovem, etc., que precisa, até como escola, e não ficar aí fazendo besteira. Antes tinha esse programa na cidade. Então, isso que o Felipe falou. Então, de repente, eu não lembro o nome do projeto, mas era assim mesmo. Eles recrutavam esses jovens de ensino técnico para fazer esse estágio, para fazer exatamente isso que você falou, para ele já ir se inserindo no mercado de trabalho, como de uma forma assim que ele aprendesse mesmo, né, o dia a dia ali dentro do setor que ele estava estudando. Enfim, é bem bacana. Tem que voltar assim mais programas para isso. Maurício, falou alguma coisa sobre a questão de moradia no urbano ou não? Questão de moradia, falou a falta de demanda de casas para baixa renda, né? Que foi o principal. Porque eu mostrei no slide agora, apresentou falta um déficit de demanda, tá certo, né? A alta demanda de alta moradias demanda de para baixa moradia, renda. Apresenta um déficit habitacional de 1.300 casas, mais ou menos, aí, né? E uma sobra enorme de lotes de classe A e B, né? Justamente. Mas esse é o urbano que resolve, né? Então, de repente, a gente pode colocar aqui o que já havia colocado no slide, né? Uma pesquisa mais ampla e profunda para realmente verificar essa necessidade. Aí, nessa pesquisa, já verifica tudo, a questão de lotes vazios e vai por aí. Tudo bem, pessoal? Alguém tem mais alguma opinião aí? Mauro, você que tem umas ideias boas aí, Roberto? Não?
O Mauro saiu sem querer, deve ter. Agora Não, voltou. tá aqui, estou vendo ele aqui. Essa questão da moradia para baixa renda, eu não sei o quanto depende de uma parceria do município com. Porque, assim, tem o lado do investimento individual, do investimento privado, né? Agora, até o governo está anunciando que vai ter a Casa Verde e Amarela aí, né? O novo programa que foi anunciado semana passada. Eu confesso que eu não me aprofundei nesse assunto. Agora, acho que dependia muito da parceria da prefeitura com o Estado, né, que tinha o CDHU, né, como é que chamava? De trazer os projetos para o município, né, porque eu não acho que São José não tem um problema assim de zoneamento restritivo, né, essas coisas. Acho que, honestamente, essa área eu não sei muito bem. O que eu vi no plano do urbano que eles entregaram agora, que a Amélia apresentou, eu fiquei mais na gravação aqui, tudo isso acaba sendo envolvendo a questão do plano diretor. Para nós aqui é a necessidade de uma pesquisa mais ampla e profunda para ver realmente essa necessidade de moradia. E se tem essa necessidade de moradia, qual tipo de moradia, né? Para atender efetivamente qual classe. Porque senão eu acabo fazendo moradia para uma classe X e, na verdade, era a classe Y que precisava e o déficit continua. Então, não resolve. Então, eu acho que essa questão de uma pesquisa e, a partir daí, havendo a necessidade, é isso que você falou mesmo, né? Se for iniciativa privada, não vai conseguir. Tá bom, pessoal? Posso continuar? Mais alguma coisa aí? A mobilidade, isso é geral, né? O aumento de número de veículos por habitante, o aumento da quantidade de veículos na cidade, uma frota de média de 18 anos para a cidade, o mais recente no ano era, né, de 2019, isso no ano passado, que era o carro do ano. Tem aqui carros para colecionadores, que vai desde 1929 a 2003, que estão isento de IPVA. A questão de estrada de ferro, que a gente discutiu muito sobre entrar, e isso nós vamos discutir mais quando entrar a parte de turismo, estou avisando já para vocês não ficarem ansiosos, né? A questão de ativação dessa estrada de ferro para poder usar como turismo, etc. Porque me parece, quando a gente mostrou isso, que uma parte os trens, né, os trilhos, não haviam sido retirados, então haveria a possibilidade de reativar, nem que fosse para parte de turismo. É um caso para se pensar aqui também, tá? Então, para a gente pensar aqui o aumento da frota de veículos, pensar no incentivo de transporte público como forma de evitar alguns congestionamentos em determinados horários, principalmente no centro da cidade, né? Essas estradas de ferro foram parcialmente ou totalmente desativadas, né? Se há possibilidade, a oportunidade de reativar para uso de turismo, como Águas da Prata está fazendo aqui com Poços de Caldas, né? E também a questão da localização da cidade próximas a rodovias duplicadas, que são de asfaltos, né? A questão do aeródromo, o pessoal fala que é o aeroporto, com pista também de asfalto, que possibilita a captação de novas empresas, se tratando em questão de logística, de onde a cidade está, a facilidade de chegar e sair dela e interligar com as grandes rodovias. Eu prometo para vocês que nós já estamos acabando. E aí, pessoal, quais são as sugestões aqui no caso de mobilidade? Ricardo, essa questão da estrada de ferro, pelo que eu saiba, foi totalmente desativado os trilhos de Casa Branca para cá e daqui para Guaxupé. Então,
eu acho que não tem a menor chance desse esquema voltar a funcionar, mesmo por fins turísticos, né? Teria que desse ramal. E o investimento é muito alto. No caso de Águas da Prata, fica mais fácil porque a ferrovia ela é uma empresa de alumínio que acaba fazendo a manutenção, porque ela leva bauxita para lá, né? Então a manutenção é feita por ela. O que os dois municípios teriam que fazer é arrumar a parte de estação, da infraestrutura aí, e principalmente a parte de segurança, né? Então acho que é bem mais fácil do que ir para São José, que está desativado totalmente. O custo é bem alto para poder reativar. A questão de mobilidade na cidade, de uso de transporte, vocês que moram aí, transporte coletivo. É muito ruim aqui o transporte público. Quem depende de transporte público aqui, né, acaba tendo sempre pegar mais de um ônibus. Aqui os ônibus não têm aquela ligação, né, passeio único. Então, até o custo do transporte aqui é muito alto, né, para o que a cidade é. Para o padrão da cidade de salário, a gente tem um transporte caríssimo, né, e de baixa qualidade, né? Não tem muitas linhas, os horários são restritos, né? Você conversar com as pessoas que usam aqui, o pessoal sofre bastante. Eu acho que, pegando o gancho do Felipe, é aumento da frota mesmo. Do coletivo? Aumento da frota e uma reorganização melhor mesmo nessa questão de horário. Porque, assim, que é oferecido como um transporte público ainda está no perfil de São José de muitos anos atrás. A cidade cresceu muito. Demanda de transporte, enfim, também cresceu, mas a frota ela não aumentou nada. Então, isso daí tem que mudar. Entendi. Tem que reestruturar. Uma coisa que eu levantei numa reunião do Grupo Focal, Ricardo, foi até eu, na minha área, né, que a gente tem a loja de carro aqui, é engraçado porque parece uma coisa cultural também, eu tinha isso na minha cabeça, né? E aí eu acabei conversando com duas pessoas na época, quando a gente começou a discutir o transporte público, o pessoal, né, que faz esse serviço aqui, a gente questionou essas coisas de horários restritos, poucas linhas, e aí ele começou a mostrar os números e realmente você vê, lógico, horários de pico existem, né, que existe, é engraçado, a demanda é baixa pelo menos o número que mostraram pra gente. E aí, depois eu fui conversar com um outro amigo meu que tem empresa em Rio Pardo e Mococa. Ele falou, eu tenho praticamente o mesmo número de funcionários nas duas unidades. Em Rio Pardo, um tem moto, os outros têm carro. E Mococa é o contrário, um tem carro e o restante, metade usa moto, metade usa transporte público. E foi um número que ele deu assim, estou falando de uma empresa pequena, né? Então, aí a hora que o pessoal aqui do transporte público, a gente falou, então, mas que tipo de incentivo que seria para aumentar, né, o volume do usuário, o volume de usuários no transporte público? Ele falou, acho que a primeira coisa seria cultural. Aí eu falei, bom, aí tem que se pensar mesmo, né, onde que vai começar. Eu acho que uma coisa, na verdade, reflete na outra. Né? Quando a gente não tem um transporte de qualidade e fácil acesso ao transporte, você acaba não usando o transporte. Né? Eu acho que é um reflexo de um problema. Né? Um problema gera o outro. Outra questão, de repente, seria interessante aqui, até com essa demanda que já existe de muita gente andar de bicicleta aqui na cidade, seria aquelas bicicletas de uso coletivo, né? Por aplicativo. Hoje tem aqueles patinetes também das cidades maiores, né? Eu morei em Santos durante 4 anos, eu usava bastante esse tipo de serviço.
né? Às vezes, para horário de muito pico, de muito trânsito, em vez de entrar no transporte coletivo, eu pegava uma bicicleta, né? Então, mas aí não tem muito morro? Mas o pessoal anda bastante de bicicleta aqui, viu? A demanda aqui... morro. Não, tem bastante, mas o pessoal usa, acho que daria certo. Tá. E outra, São José não tem ciclovias também, né? Tem isso também, né? Justamente. E outra questão aí também, Ricardo, que você falou, né, que apontou muito no urbano, é a questão da ligação, né, com rodovias, que é uma das coisas que a gente coloca como prioridade para trabalhar a pista dupla, né, de Casabranca até aqui, que a gente precisa muito para escoar a produção e questão de acesso de matéria-prima também. E a questão de um anel viário, né, tudo bem, se fala da terceira ponte, mas talvez numa solução de um anel viário que também ligue o distrito industrial diretamente com o trevo lá da entrada da cidade, que no plano diretor lá fala essas ideias industrial, foram apontadas no urbano, foram colocadas. Eu vi a Amélia falando, inclusive da citação da estrada, ela havia dito que não era urbano, né? Não lembro quem falou, mas aí ela falou, não é urbano, mas é essencial para trazer empresas e tudo mais. Isso. Né? Tá bom. Da mobilidade. Como é que chama esse sistema de bicicleta em que você pega e deixa? Alguém sabe? Compartilhar, bicicleta compartilhada. Uma bicicleta compartilhada, isso aí. Lá em Santos, quem fazia era o Itaú. Era a iniciativa privada. Né? Eles, em troca de propaganda, né? As bicicletas tinham a logomarca da empresa, né? E lá funciona super, lá é plano também, é o que você falou, né? Mas eu acho que funcionaria sim. Não custa tentar, né? Tá bom. Pessoal, mais alguma sugestão? Ou a gente pode passar para o próximo? Minha secretária... Ô, Ricardo, eu queria ver se a gente anota aí, aproveitando o primeiro assunto, se a gente consegue algum modelo de sucesso, que a gente veio fazendo isso em alguns pontos do projeto, algum modelo de sucesso ou até alguma ideia para essa questão do transporte público. Isso aí tem um monte. Então, um comparativo assim, Rio Pardo tem um baixo número de pontos, ou então, a frota assim, precisaria aumentar em quanto para aumentar o acesso? Na verdade, isso daí é um levantamento que é feito quando é feita a licitação, tá? Isso aí a gente costuma fazer. Para poder colocar quantos ônibus tem, quantos pontos vão ser necessários, etc, etc. Um case de sucesso que funciona muito bem, que dá para você entrar e ver, é a cidade de Curitiba. Curitiba, fantástico, o sistema de transporte coletivo deles lá. E eu não quis me aprofundar muito nisso, porque eu imagino que todos aqui deveriam participar dos questionários que a gente vai apresentar, porque isso é tratado fortemente lá, essa questão do transporte público. Né? E é aquilo que eu falei, muitas vezes a gente imagina, mas na verdade é outra coisa. Então a gente imagina que o transporte não está bom, mas o povo está achando bom. Então é isso que a gente precisa ver. Ok? Pessoal, vamos para o último tópico nosso aqui, então, emprego e renda. Lembrando, né? Eu vou fazer um resumo, colocar no grupo. Roberto, você está no grupo de WhatsApp nosso? Sim, estou. Tá, né? Vou colocar no grupo, depois vocês corrijam, porque eu vou anotando, conversando aqui, com certeza tem um monte de coisa diferente do que foi dito. Isso está sendo gravado também, depois a gente vai disponibilizar para vocês verem, reverem. Essas ideias que a gente está passando não estão fechadas, a gente pode trocar, pode conversar. Enquanto a gente estiver ainda fazendo a elaboração, a gente pode ir incrementando e trocando isso, tá bom? Para ficar bem à vontade, que não é nada engessado, nada fechado, não. Vamos lá, falar um pouquinho de emprego e renda. Olha que beleza. Empregos formais. Pessoas de até 24 anos. Desculpa que não é formais, né? É formais. Empregos formais, pessoa até 24 anos de idade, está tendo queda, né? Então, de 2018, sempre vem tendo uma queda constante de 6%, estava apresentando.
De 25 a 39, 19%. Essa é a classe que trabalha mesmo, né? Que está tendo a maior quantidade de pessoas no mercado de trabalho, tá? Quando eu pego para 40 a 59 anos e para mais de 60, ela começa a subir. Então, aqui para de 40 a 59, um aumento de 0,1 é pouco, mas é um aumento, né? E para mais de 60 anos, 3%. Então, eu tenho um decréscimo aqui no jovem e um aumento aqui no pessoal já de meia idade. Aí eu mostrei isso, eu não lembro se foi no Focal, e a pessoa falou, mas então tá ótimo, porque vai reduzir os jovens e vai aumentar as pessoas de idade, então tá aumentando o serviço já vai fazendo, né? Mas esse é ao longo dos anos, e nós estamos vendo aqui, olha, em 2018. E se isso acontecer agora, o que nós vamos fazer com esse pessoal aqui? Como é que nós vamos pôr esse pessoal no mercado de trabalho? Então é um caso para se pensar aqui. Por instrução, ensino fundamental, queda, 9,6%. É isso aí. Então, como sugestão, está aqui, uma redução nos postos de trabalho para a população, né, de 29 a 39 anos a partir de 2015. Empregos para nível de instrução de ensino médio e superior está apresentando queda, né? O ensino médio queda e superior está apresentando elevação. Então, como é que eu vou tirar esse pessoal que só tem o ensino médio e jogar para o superior, né? E aí as pessoas que possuem somente ensino fundamental, torna-se necessário pensar em medidas de incentivo para a formação de mão de obra, para pessoas com essa escolaridade. Como é que vai fazer isso? Criação de cursos, não sei. Aí é a ideia. Então, eu tenho redução dos postos de trabalho para a população economicamente ativa, emprego para nível de instrução de ensino médio, né, e superior está apresentando elevada, está aumentando. E aqui pessoas que só têm ensino fundamental, como é que nós vamos fazer isso para poder arrumar trabalho para esse pessoal, para poder qualificar? Deu para vocês entenderem? Eu acabei me bananando aqui. A gente acaba voltando no mesmo assunto, né? Da criação, né, dos cursos técnicos, né, de perspectiva, né? E essa perspectiva vai acabar aumentando a quantidade de empregos também, né? Uma coisa é um efeito cascata, eu acho. Uma coisa vai refletindo na outra, né? Organizando, planejando, né? Eu acho que vai... Então, a gente acaba caindo naquele primeiro assunto da educação, né? Mas e a questão de redução de trabalho do pessoal jovem? Aí precisa fazer um estudo, o porquê, né? Quais foram essas vagas que diminuíram, né? O porquê, ou tá aumentando o informal, né? Eu acho que a gente está numa fase que o informal tem aumentado muito, né? Com esse negócio dos MEIs, né? Contratação direto, de prestação de serviço, tem esse aumento também, né? Então, mas é aí que está o ponto, né, Felipe? Eu compartilhei aí no grupo o relatório completo. Então, são 287 slides. E lá eu tenho quais são os empregos efetivamente que estão reduzindo, quanto que eu tenho de MEI na cidade, a evolução do MEI, quanto que cresceu, se diminuiu ou não. Então, assim, são coisas que a Amélia tinha dito na outra reunião. A gente precisa... Eu já passei para vocês aí no grupo quais são os temas que a gente vai ver. Está vendo hoje, qual que a gente vai ver na próxima quarta. Então, dá uma olhada nos temas e dá uma corrida no relatório para ver os gráficos que tem para a gente poder ser mais assertivo nas propostas, né? Porque assim, isso que está me passando, será que o meu aumentou, será que não? Então, para a gente poder discutir, eu teria que abrir e ver. E aí a gente volta ao que estava sendo feito no Focal, em que eu ia passando slide por slide, explicando, e aí nós vamos sair daqui por volta de umas 2h30, 3 da manhã. Mas é uma solução. Então, eu teria aqui um planejamento, uma organização melhor dos cursos, né? Focado principalmente para o pessoal do ensino aí, menor ensino, né?
Aí tem a questão da redução dos postos de trabalho, que a gente precisa ver como é que faz. Aí, Maurício, alguma ideia? Eu acho que igual o Felipe, eu pensei igual o Felipe, aí que você falou, de correr um olho detalhado em cima disso aí, desses números, para começar a entender, né? Se realmente essa faixa de idade a pessoa está migrando para um emprego informal, para MEI e tudo, ou bom, na hora eu até pensei também, né? Você está acabando indo para outras cidades, alguma coisa assim, mas acho que não é a porque idade. naqueles slides tem, inclusive, por setores, aqueles que estão reduzindo os postos de trabalho, aqueles que estão efetivamente mantendo. Então é interessante dar uma olhada lá para a gente poder entender, né? E aí poder estar discutindo e ver efetivamente o que pode ser feito. De repente tem algumas empresas que estão fechando, estão mudando. Então, tudo isso precisa ser visto. Por isso que a gente passou aquele relatório completo antes, para que vocês pudessem dar uma olhada e verificar. Mas é assim, não tem problema nenhum, não estou chamando a atenção de ninguém, não. Hein? É só para a gente poder, isso vai ficar em aberto para a gente poder negociar isso daí, ver, dar uma estudada e na próxima semana legal. Fechar isso. Mauro, alguma ideia aí? Alguma proposta para o emprego do pessoal aqui? Eu estava vendo aqui o relatório, né? Isso. E é interessante ver as atividades, né, pelos setores, né? Então, a gente tem, por exemplo, crescimento de demanda em agricultura, na indústria, no setor de medicina, no setor de educação. Então, o aumento do emprego e renda passa pela estruturação de cada setor desse, né, Ricardo? Isso. Não adianta a gente pensar de uma forma global, né, de uma forma geral, sem analisar cada atividade importante para o município. Então, como o Ney falou, a gente tem a questão do agro, que hoje deve ser o que mais emprega aqui na cidade, o industrial, sem dúvida nenhuma, né? Então, sem falar de setores que hoje são pouco explorados, né? Como o setor de turismo, o setor cultural, né? Que poderiam gerar emprego e renda com atividades relacionadas com a música, com o teatro, com o artesanato, na área turística, por exemplo, turismo rural, turismo de negócios, cicloturismo, enfim, você tem atividades aí que são pouco exploradas hoje, né? Porque a gente está analisando isso que você falou, né? Estruturar melhor os setores econômicos, em função até das demandas existentes. Que hoje a gente está analisando, até o Felipe estava dizendo isso, nós estamos analisando o existente, o que tem lá. O que temos aqui hoje, que é a indústria dessa forma, que é o agro dessa outra forma. E aí a gente pensar em propostas dentro dessa estruturação, que entra o que o Felipe estava falando, a Ana Paula estava falando lá no começo, a Lu também falou, a questão do turismo, né? Que é o que a gente conversou, inclusive, no grupo focal presencial, quando a gente estava falando de turismo, da necessidade, e ver se a população quer, qual era a motivação do Rio Pardense para poder ter o turismo, né? Certo, pessoal? Felipe? Como o Mauro disse, né? Por exemplo, a parte cultural, né? Que vai bem de encontro com a minha área, né? De atuação. São José hoje tem escolas, né? 2 escolas de música, né? Eu acredito que um ponto crucial para a cidade seria ter um conservatório da cidade, né? Já tem de certa forma a fábrica de expressão, que é um esboço de conservatório, né? Mas um conservatório bem estruturado, né? E aí teriam que ter também perspectivas para esse cara que está se formando na área, né? Sim. Hoje eu sou músico, né? Profissional, estudei isso, fiquei 7 anos em Tatuí, fui para um monte de lugar, e quando eu voltei para São José, por exemplo, eu tive que inventar o que fazer. Por quê? Porque a cidade realmente não tem. Então, você imagina, mas eu já tinha ainda uma certa experiência, né? Já tinha uma vivência. Então,
eu soube, de certa forma, criar o que eu fazer, né? Eu consegui. Agora a pandemia veio e lascou com tudo, né? Mas até então, antes, estava se organizando, né? Estava dando para viver da arte, da música, né? E eu imagino para o cara que está começando nesse caminho, né? Que é um caminho árduo, né? De muito estudo, de muita... E o cara não vê perspectiva, né? A gente vê um teatro ao céu aberto aqui na cidade abandonado, né? A gente vê um curso, né, de arte num espaço completamente inadequado, né? A cidade não tem um teatro, né? A cidade Felipe, não tem o mínimo, sabe, de organização. Então, hoje, talvez, igual, a pandemia trouxe uma coisa boa, que foi o cadastramento dos artistas, né? Isso aí, por exemplo, não existia, agora já existe, né? Então, vai se criando, mas... E São José tem muita gente, né? E outra coisa que a gente tem aqui, a gente tem o maior chefe de cozinha do Brasil, um dos maiores do mundo, é daqui. E está começando a investir na cidade. Comprou um sítio, está montando uma escola de gastronomia aqui, né? Então, você vê muita coisa legal. Tem artista que saiu daqui, saiu de projeto social daqui, que está no Circo du Soleil hoje, né? Então, acho que a valorização da arte, né, da cultura, do esporte, né? São José, muita coisa saiu daqui e parece que as coisas daqui são difíceis de ser valorizadas, né? Acho que Felipe, isso aí... eu acho que não é nem questão de valorização. Eu concordo muito com você, que é uma coisa que eu venho brigando não, que eu venho conversando lá no departamento, que é o seguinte: os nossos espaços culturais, vou colocar mesmo a fábrica de expressão, ela foi criada, só. Falta, de fato, a estrutura para ela. O nível que a fábrica de expressão chegou hoje em dia, o que teria que ter é um espaço a nível de SESC, ao meu ver. E, de fato, a produção cultural aqui na cidade, ela é muito forte. E aí, por isso, que nós... Faz tempo também que a gente precisa do Conselho Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de Cultura, para a gente conseguir fomentar essas pessoas, para justamente essas pessoas não saírem de São José. É claro que alguns vão almejar projetos maiores, né? Vai ter essa procura em outros lugares, tudo. Mas, de fato... A gente tem que ter alguma coisa que esse artista consiga sobreviver da arte aqui em São José, de forma a fomentar tudo aquilo que foi ensinado para ele. Né? Pessoal, então, eu vou ter que interromper. Desculpa. Mas eu tenho que interromper porque está dando nosso tempo aqui. São 2 horas de reunião. Eu estava vendo aqui, para você, Ana Paula, e o Felipe também, na próxima reunião nossa nós vamos falar de turismo. Aí vocês vão deitar e rolar falar do turismo em si aí. Totalmente. Inclusive, essa questão do porco nós falamos ontem em reunião. Do quê? Do porco que o Felipe falou. Ah, tá. Do chefe de cozinha, de entendi. Eu falei, porco. Entendi. Entendeu? Isso daí que o Felipe falou. Tá, e agora, assim, só para fechar, o que falta, eu acho que na cultura e no turismo de São José, na realidade, é mais pessoas alavancando ele, né, que é isso que está sendo feito aqui no Grupo Focal, e menos gente torcendo contra mesmo, menos briga, porque eu acho que a briga, ela empata muita coisa. A partir do momento que você tem a união para realizar as coisas, é diferente. Sem dúvida. Pessoal, mais alguma colocação? Mauro, Maurício, Felipe? Não, show de bola. Eu acho que a Paula e o Felipe aí já falaram bem legal desse ponto aí. Pessoal, então eu já passei no Grupo Focal o material para a semana que vem. Tem lá os tópicos. Dá uma lidinha para a gente já ir focando direto nas propostas, né? Para andar mais ligeiro, senão ficar 2 horas sentado aqui é muito tempo. Ô, Ricardo, eu ia só te pedir, se conseguir na semana que vem, na terça-feira, só dar uma reforçadinha do tópico, falando, aquele material lá em cima que a gente encaminhou na outra semana,
quarta-feira a gente tem reunião com o tópico tal, para o pessoal. Na verdade, o que eu passo é um Word, onde tem a página e o tópico que vai ser, para ficar mais fácil deles olharem. Beleza. Então, o que ele vai falar? Vai falar de turismo. Turista na página 208. Aí ele já vai lá, corre o slide, lá batendo no 208, vê o que está lá e fica mais fácil para discutir. Não, show de bola. Só para a gente dar uma lembrada na aqui. segunda, na terça, qualquer coisa. Na terça, que segunda é feriado, meu filho. Nossa, verdade. Tô nem... Esse negócio da pandemia, achei que não ia ter mais feriado esse ano. Então, tem sim. Deixa eu marcar aqui. Na próxima reunião, nós vamos voltar a alguma coisa nesses assuntos que foram tratados hoje ou vamos falar só dos próximos temas mesmo? Nós vamos tocar para frente. Tá certo. Tá? Mas é assim, é como eu falei, se chegar semana que vem, você fala assim, olha, eu tive uma ideia sobre mobilidade, eu queria colocar uma proposta, eu anoto aqui, não tem problema, a gente inclui, porque eu vou pegar isso que a gente conversou, eu vou postar no grupo, pessoal, olha o que a gente conversou, aí você vai olhar, vai falar, nossa, isso aqui tá errado, o Ricardo entendeu tudo errado que eu falei, deixa eu arrumar, e corrige e a gente vai fechando. A semana que vem a gente faz a reunião, faz também a mesma coisa, anota e coloca no site, no grupo para vocês corrigirem. E aí, depois da última, aí a gente fecha as 3 propostas, né? Das 3 reuniões, a gente fecha as propostas do socioeconômico. Mas que podem ser acrescidas, porque ainda vai ter os questionários. Nos questionários vai surgir muita coisa. Tá principalmente na área de turismo, mobilidade dos coletivos aí. Tá certo, pessoal? Podemos ir embora, então? Beleza, Ricardo. Obrigado. Mais alguma coisa? Obrigado, pessoal. Então tá, pessoal. Boa noite. Obrigado pela paciência aí, viu? Espero ter suprido um pouquinho só a ausência da Amélia, que é ela que dá o show. Valeu, boa noite. Um abraço. Obrigado, até mais. boa noite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.